quando você descobriu que você ia? Como foi? Ai. É que assim, você só descobre, você já... eu já vi muito podcast que vocês fizeram, porque assim, quando você tá na seletiva, você veja todos os podcasts possíveis de pessoas que já participaram. Por exemplo, agora tem pessoas que estão na seletiva e estão vendo o podcast. Já começou a seletiva? Já, começa em junho. Inclusive, eu vou ser uma... Eu ia amar. Timbu. É, Eu puxo mutirão, aquelas. Ela quer me largar, velho. Ai, não vai. Eu bato lá. Aí Fala, Boninho, chega em janeiro, não a vou. Tatá, então, gente. É? Sozinha. Aqui, ó, a Tata fala que vai colocar uma TV aqui, Falei, uma se ela boneca entrar, minha. a gente vai ficar 24 horas assistindo aqui. Sim. 24 Fazendo horas. podcast aqui, ó. Gente, o Boninho tá perdendo um baita marketing. Eu acho. Aqui, ó. Imagina. Imagina. Então, Verdade. a gente conversa, o Boninho vai ter o meu valor. Amizade, amizade. Trabalho, trabalho. Não, mas pensa que depois vai vir retorno pra ti também. Vai sair, já vai dizer, ó, fizeram propaganda aqui. Nossa, Enfim, aí eu... Tirão. Não, aí, eu ó. faço o mutirão, tá? Eu quero. E... O que você perguntou? consegui. Olha eu. A minha memória de centavos. Eu lembro que você descobriu que ia entrar, porque você falou que não sabe. Tá, então- Você tinha assistido o podcast. Ah, boa. Que muita gente assiste. Então, muita gente tá assistindo esse podcast, por quê? Porque você tá na seletiva, você quer saber como que foi, né? Tipo assim, você quer... Meu, será Mas que eu ninguém tô em fala da fase? seletiva, é proibido falar. Que Que ódio. Que ódio. Ela fala no off da gente. Não, mas a galera... Então, eu fiquei 6 meses na seletiva. É muito tempo, né? Gente, Meu é Deus. muito tempo. A minha ansiedade, minha filha, eu não dormia às vezes à noite. E aí, entrevista. E vai. Eu fiz entrevista em Porto Alegre, fiz Rio de Janeiro, entrevista. Eu Você falei, tinha meu que Deus. ir nos lugares? 2 vezes eu tive que ir, depois o restante eu fui toda online, né? E aí, muita entrevista e tal. E assim, eles perguntam muitas vezes as mesmas coisas pra ver se realmente o que você tá falando é verdade. Se você mente, já era. Tchau pra você, assim. E aí eu fiz a seletiva e aí eu concentrava muito, assim, tipo, pra, né, ver qual que... É que assim, pra você participar de uma seletiva, você tem que se conhecer. Eu sempre falo isso, inclusive é uma dica aí pra quem tá participando. Você tem que se conhecer. Se você não se conhecer, você não vai conseguir falar pra eles o que você é. Você é competitiva? Você é uma pessoa calma? O que que te irrita? O que que te faz... Então, são coisas que você precisa se conhecer. Se a pessoa não se conhece, já era. Tá. Tá. Dica, Bu. Anotando, gente. Mas aí, calma, tem sempre aquela dica. Sabe quando você vai fazer entrevista de emprego? Eu já fiz várias também. Tá. E aí eu lembro que eu fui fazer, quando eu entrei num banco, a pessoa lá que foi tipo, me treinar pra eu fazer a entrevista, Tá. ele falou assim, olha, sempre vão perguntar um defeito. E aí você fala, ai, não sei lá, não sei pensar agora. Ele falou assim, não fala defeito de jeito Não. nenhum. Você finge que, sei lá, não, né? Ah, não é pra falar? Não, o Big Então- Brother é ao contrário. Você tem que falar seus defeitos. Por quê? Porque eles querem briga, confusão, gritaria, entendeu? Então você precisa falar um defeito. Entendeu? Você precisa falar os defeitos, você precisa falar as suas O qualidades. que você falou de defeito? Meu, eu falei o que eu era. Você sabe que eu ganhei o certificado de falou e cumpriu, né? Porque às vezes as pessoas prometem e não cumprem nada. Tudo que eu falei que eu ia fazer, eu fiz. Até um pouco mais, né, galera? Mas assim, eu Falou falei... que ia formar casal? Não, eu falei que isso não ia acontecer. Falou e não A cumpriu. hipocrisia. Não, então... Me perdi. Tá. Aquelas. É porque todo mundo entra falando, não vou Não, formar casal. eu também falei. Né. Falei, não. No máximo, assim, depois de uns 2 meses, né? Que daí bate uma carência. Depois de uns 2 meses, porta eu, 2 semanas. Enfim, aí... O que eu tava falando da seletiva? Que eles perguntam tudo, você não pode mentir, tem que se conhecer. O que você falou de... Dos meus defeitos. Tá. Eu falei que eu sou um pouco explosiva, assim, tipo... Cara, não... Você pode pisar no meu calo, entendeu? Mas se você falar alguma coisa, você vai ter que escutar. Eu falei muito que eu sou muito essa pessoa. Tanto que no jogo da Discord, a pessoa falava, tá. Quase nunca ninguém falava muita coisa de mim, mas quando falava, então tá, deixa a minha vez. Aí quando chegava na minha vez, eu macetava, assim. Mas muitas vezes eu até tenho que me controlar nesse lugar, assim, sabe? Tipo, de ter mais calma. Então eu falei que eu sou um pouco meio acelerada. E, então eu falei que é um defeito meu, que eu, às vezes, tipo, né, falo quando eu tô muito irritada, enfim. Falei que eu tinha de defeito. Teve alguma coisa muito marcante, assim, que te perguntavam muito, que falavam sempre, que você já ia sabendo que você ia ter que falar alguma coisa?
Cara, uma coisa que me perguntaram muito na minha seletiva é se eu já tinha ficado com um famoso. Eles perguntavam isso pra mim o tempo inteiro. Senhora, E eu falava assim, gente, não. Mas não é uma coisa que atrapalharia, eu acho. Mas uma coisa que eles perguntaram muito, isso. E eles perguntam muito sobre a tua personalidade mesmo, assim, sabe? Tipo, eles querem saber os teus defeitos, as suas qualidades e se realmente é aquilo ali. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu não aturo desaforo. Aí chega lá, a pessoa fala um negocinho, ela, sabe? Vai, planta ali, né? Gente, vira eu uma vou ter que planta. fazer xixi rapidinho. Vai. Já volto. E qualidade, o que você falou assim? Cara, eu falei que eu era muito leal, assim, sabe? As pessoas, que é uma qualidade minha que eu admiro, assim, até, tipo assim, sou muito leal, até num jeito, assim, absurdo. Às vezes até meio anulo pra sabe, enfim, fazer com que a outra pessoa se sinta bem, enfim. E falei de qualidade, falei que eu era prestativa, assim, pra fazer as coisas e tal, amiga. Falei mais nesse sentido. Isso você mostrou lá no BBB. Isso Tanto foi. as duas coisas que você falou, tanto Muito. o lado explosivo, mas não é aquele explosivo ruim. É uma coisa, uma Né? coisa de que eu falo, entendeu? É. Tanto que Reativa, né? Tipo, bate e reativa, volta, exatamente, reativa. Tanto que lá eu aprendi muito com o Big Brother, porque eu era uma pessoa muito reativa, assim, sabe? E lá eu depois que você convive com 21 pessoas diferentes de você, você vê que, cara, você nem sempre tá certo. Você nem sempre, ou às vezes você não tá errado, mas aquela pessoa também não tá errada. São perspectivas, são visões diferentes, né? Então eu aprendi, quando foi indo pro metade do programa em diante, eu fui vendo exatamente isso. Eu fui vendo que as coisas não são, às vezes, do jeito que você acha, às vezes você é verdade absoluta. Sim, você coloca ali na sua cabeça que é e pronto, e ninguém te tira isso, lá Isso. não deve ser assim, né? Eu falei isso lá dentro, você amadurece uns 10 anos depois que você entra no Big Brother. Porque você começa a se conhecer, você vive com pessoas totalmente diferentes, você com situações que aqui fora você ia demorar, às vezes, uma vida pra ter essas situações e saber lidar com essas situações. E tem muita pessoa te julgando. Então, aí você sai aqui, eu lembro que quando eu saí a primeira vez, a minha mãe olhou pra mim, ó, isso, você fez muito certo. Isso, você não é legal. Mas você foi você. Então, você enxergou tudo que ela falou que você não fez Sim. de bem e de ruim, assim? Aham. Você enxergou e sabia? Você tinha convicção disso também? Sim. E aí você... Mas é o meu lado reativa. Que foi isso, assim. O que eu vi que... Foi a única coisa que eu acho que é esse lado reativa que tinha que acalmar. Tanto que do meio pro final, assim, eu totalmente já pensava mais antes de agir. E aqui fora também, sabe? Eu tô muito mais calma. Também lá, você fica num nível de estresse, de loucura muito grande, né? Nossa. Então, aí acabou que eu acabei até amadurecendo. Mas você vê todas as coisas boas. Você sabe. No fundo, na verdade, a gente sabe quando a gente erra. Só às vezes não quer Fica um aceitar. negocinho